Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o nosso assunto é técnico e eu preciso alertar e falar com você que está iniciando ou de repente já atua na área, mas está cometendo um desses erros. Eu vou citar aqui 5 erros que todo iniciante comete, mas que ainda assim, quando eu vou ministrar cursos de especialização, eu vejo alguns profissionais atuantes já cometendo esses erros, e quando a gente corrige, quando a gente lapida isso, fica muito melhor os resultados. Então, o que eu separei aqui para vocês? Pele sintética, um rosto também, porque a gente vai falar sobre esses 5 erros e eu preciso exemplificar e mostrar para que você identifique se você também está fazendo isso e elimine de uma vez por todas esse tipo de execução mesmo dos seus procedimentos para você ter um resultado ainda melhor. Então, bora lá para esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Então, o primeiro erro muito comum que quando a gente inicia, nós cometemos, e eu me incluo porque quando eu iniciei eu também cometi isso, é a nossa sede de fazer, né, o procedimento, de iniciar, de colocar em prática, de atuar mesmo. Nós acabamos aceitando todos os casos para fazer e não analisamos se a nossa técnica, se aquilo que a gente aprendeu é o suficiente, é o que realmente vai conseguir sanar, né, a insatisfação e até mesmo o problema que aquela cliente que nos procurou apresenta. Então, por exemplo, você fez um curso de iniciantes em microblading, né, em micropigmentação fio a fio. E aí chega uma cliente com uma micropigmentação antiga, né, com um fundo muito marcado, ou então com uma cor fantasia, que são aquelas cores, né, esverdeado, azulado, alaranjado. Ou seja, você ainda não domina 100% da área para conseguir solucionar aquele caso e você acolhe aquela cliente nas melhores das intenções, realiza em cima daquele procedimento antigo uma micropigmentação hiperrealista que não vai conseguir atender a expectativa da sua cliente. Não só isso, existem vários outros casos, né? Quando você, por exemplo, vai atender uma cliente que tem pouquíssimos pelos, né? Ou sofre de alopécia, ou tem uma assimetria muito aparente. Isso tudo, gente, requer um pouco, não é nem só experiência, é conhecimento também, né? Você precisa se especializar, ir mais a fundo para ser capacitado o suficiente para atender todos os casos. Então, o que é muito importante? Que você, em primeiro lugar, converse com a cliente e alinhe a expectativa dela com as possibilidades. Para que você não perca o seu tempo, né? Ou então até mesmo a cliente perca o tempo dela e fique desanimada por chegar lá e descobrir que não vai poder realizar o procedimento, o que eu recomendo que você faça se você está iniciando? Que durante a conversa, né, o contato que essa futura cliente, né, com essa pessoa interessada tiver feito com você, que você faça uma avaliação prévia, que você faça perguntas inteligentes, perguntas que vão te poupar, né, de olhar para a cliente e dizer eu não vou poder te atender. Então, de repente, pedir para que ela envie uma foto, eu faço isso até hoje, não porque eu vou ou não poder atendê-la, mas para eu encaminhar para o processo correto. Então, se ela precisa fazer uma remoção a laser, né, se ela vai precisar fazer uma despigmentação química, enfim, eu já sei qual é o trajeto que essa cliente vai precisar percorrer. Então, faça isso, tá? Para não frustrar a cliente quando ela chegar e você também não perder o seu tempo, tá? E analisa se a técnica que você domina, se o conhecimento que você tem é o suficiente para atender aquele caso. Então, alinhar a expectativa com as possibilidades, não somente da sua capacidade de atendê-la se você está iniciando, como também, tá, o resultado que a cliente espera. Então, o que acontece? Ela chegou até você, a maioria vai dizer assim, eu quero super natural. Você precisa alinhar isso com ela, né? Se ela tem um resquício de micropigmentação antiga, ou às vezes ela tem uma assimetria muito grande, ela quer que você corrija isso, e nem sempre na micropigmentação é possível, dependendo, né, do quão assimétrico são essas sobrancelhas, nem sempre a gente pode corrigir, é necessário associar com a aplicação de Botox, né, para ou paralisar ou levantar a musculatura e conseguir igualar as sobrancelhas. Isso tudo precisa ser conversado antes de realizar o procedimento, para que você não sofra depois, né, com as reclamações ou até mesmo com questões mais graves, né, quando a cliente fica realmente insatisfeita, faz alguma reclamação ou alguma, vamos dizer assim, ameaça, né?
é muito importante para que você não desista, sabe? Se você não fizer isso logo no início e você não alinhar isso com a cliente, você pode passar por situações muito desestimulantes, que vão te desanimar e podem até te levar a desistir da profissão, né, por estar ali passando por essas situações que foi só uma falha na comunicação. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. O segundo ponto que eu venho trazer aqui para vocês, pessoal, é em relação ao design, tá? Eu costumo dizer que 50% do procedimento, né, do sucesso de um procedimento de micropigmentação está no design. Porque não interessa, gente, o quão lindo você realize a arquitetura de fios ou o quão perfeita seja, né, a técnica que você está executando. Se ficar torta, a cliente vai reclamar, vai incomodar ela. Então, saber fazer o design, não só, né, a limpeza dos fios excedentes, mas também, gente, o molde no qual você vai micropigmentar, até mesmo porque a micropigmentação, ela tem, né, esse poder de corrigir as falhas, uma leve assimetria. Então é importante que o design faça essa correção antes de você executar a técnica. Por isso, você que está iniciando, assim, a gente sempre costuma dizer, né? Se você já tem experiência com design de sobrancelhas, você já tem, assim, vamos dizer assim, meio caminho andado, sabe? Uns 30% do caminho aí andado. Agora, se você tem zero conhecimento de design, mesmo que você faça um curso que inclua o design, como acontece na Gama Academy, né? Nós temos o curso de iniciantes em microblading, que inclui o design para micropigmentação. Mesmo assim, pessoal, é necessário que você continue e que você treine bastante o design separado da micro, para ganhar essa experiência, essa visão, esse olhar clínico na hora de fazer as medidas, na hora de analisar ali leves, sabe, assimetrias, às vezes são milímetros, então a gente precisa treinar os nossos olhos. E não só os nossos olhos, como também a nossa habilidade, a nossa destreza para desenhar o molde. E quanto mais você fizer isso, mais habilidosa você vai ficar, mais rápido você vai fazer, né? É muito comum pessoas que estão iniciando levarem até 1 hora para fazer o design, e depois do nosso curso elas saem fazendo em 20 minutos. O ideal, gente, é até 10 minutos, tá? Mas, claro, a gente não tem que focar em maratonar, né? Em fazer no menor tempo possível. A gente tem que focar em fazer o melhor possível, e conforme você vai treinando, você vai colocando em prática, você vai reduzindo esse tempo. Mas gastar ali 1 hora para fazer esse processo é falta mesmo de treino, de você colocar em prática essa questão do design, ok? Então não pulem essa etapa. Por mais que você esteja fazendo um curso de iniciante, se você queira pôr a mão na massa, se você queira fazer fios, se você queira micropigmentar, você precisa treinar e ficar habilidosa no design, porque isso, se não tiver bem feito, vai te dar dor de cabeça no futuro. Então treina muito design antes de fazer suas modelos de micro, ou até mesmo se você tá ali vendo que tá demorando muito para fazer o mapeamento, né, para fazer o molde antes de executar. Chama lá umas 10 modelos e começa a fazer só mapeamento, só molde, só design de sobrancelha, para você realmente acelerar esse processo, mas continuar fazendo de uma forma excelente. Combinado? Então, design não dá pra gente abrir mão. Tem que ser top no design antes de ser top na micro. Bom, gente, o terceiro ponto, que é pigmento, eu tenho propriedade para falar, né? Não sei se você que tá me assistindo aí sabe, mas eu tenho a minha marca própria de pigmentos, a minha linha própria, né, que é a Gama Pigments. Nós desenvolvemos ela, nós temos a nossa marca desde 2019. Então, todo o processo de desenvolvimento foi estudado, foi acompanhado por mim, inclusive a formação das cores. Então, disso eu entendo bem para falar para vocês, mas eu vim aqui trazer dicas e uma noção do básico, sabe? Mas que eu vejo muita gente ainda empacando nessa questão. Quando você vai escolher o pigmento para você realizar o procedimento na sua cliente, qual é o foco? Os pelos da sobrancelha da sua cliente. Não importa se ela tinge o cabelo de loiro, platinado, ruivo, preto, azulado, não importa. Você sempre vai acompanhar a tonalidade dos pelos das sobrancelhas. Agora, se essa cliente decidiu ficar ruiva e tinge os cabelos da sobrancelha, né, os pelos da sobrancelha de ruivo, ok. Só que ela tem que entender que você pode até fazer ruivo a micropigmentação, mas a micro ela vai durar de 6 a 12 meses, dependendo ali da técnica que você usar. E
a tintura, né, que ela possa vir a fazer nas sobrancelhas, ela vai ter que fazer no mínimo uma vez por mês, no mínimo, né? Mas pra ficar bonito mesmo é a cada 15 dias. Então ela tem que estar ciente, lembra daquilo que eu falei sobre alinhar a expectativa, né, com as possibilidades? De que a cada 15, 20 dias ela vai ter que estar mantendo a coloração dos pelos na sobrancelha para casar bem com a micro, ok? Então ela tem que balancear isso. Mas na grande maioria dos casos, mesmo quando a cliente tinge o cabelo, ela mantém as sobrancelhas da cor natural e você vai seguir a tonalidade dos pelos da sobrancelha, sempre. Outra coisa que as pessoas ficam muito em dúvida na hora de escolher pigmento é a pele da cliente. Ai, Nanda, mas se o fototipo é fototipo 4, fototipo 5, eu sei que tem profissionais, e eu, inclusive, aprendi e no início ensinava dessa forma, né, nos meus cursos, mas eu sofri muito, tanto para eu conseguir ali entender qual era a cor, quanto também para fazer o aluno entender quando a gente ia pela linha do fototipo, né, da cor da pele. Porque pensa comigo, você conhece alguém que é bem branquinha, tem a pele bem branca e o cabelo bem escuro? Acredito que sim. Da mesma forma, você conhece alguém que é bem branquinha e com o cabelo loiro? Com certeza sim. Então, como a gente vai definir que um pigmento é para determinado tipo de pele, sendo que essa variante, né, ela ocorre independentemente da cor do cabelo? Sabe, uma coisa não está 100% associado à outra. Então, a gente vai mesmo para não ter erro em relação à cor do pelo das sobrancelhas, ok? Até porque você pode fazer uma cliente muito branquinha com um pelo castanho escuro e uma pele negra com um pelo castanho escuro, certo? Agora, um ponto que eu levo muito em consideração na hora de escolher, né, em relação ao castanho escuro, aí sim é a pele. Presta atenção e pensa aqui comigo. Nós temos, na nossa linha da Gama Pigments, o castanho escuro, que chama Ebony, tá? E nós temos o Blackout, que ele é um castanho escuro praticamente preto. Ele tem uma alta carga de preto na composição e bem pouquinho vermelho, mas bem pouquinho mesmo. Ele puro é usado para fazer delineado de olhos, então só para você ter uma noção do quão próximo do preto ele é. A gente só vai usar ele em sobrancelhas quando a pele for uma pele negra. Por quê? Porque nós precisamos fazer um contraste da cor que nós estamos implantando com a cor da pele. E se a gente não usar na pele negra o pigmento quase preto, né? Normalmente elas têm o cabelo castanho escuro, ele não vai dar contraste, não vai aparecer aquilo que a gente está fazendo, né? Os fios, principalmente se você fizer a técnica de fio a fio, não vai ficar evidente. Mas eu sempre ensino que quando você usar o blackout para sobrancelhas em pele negra, acrescentar uma gotinha do laranja, que é o nosso neutralizante, né? Que é o que algumas pessoas chamam de aquecedor, né? Que não vai alterar a cor do pigmento, tá? Porque normalmente a gente usa uma proporção de 6 gotas de blackout, né? Que é esse pigmento bem escuro, para 1 gota de laranja. Ele não vai alterar a cor, mas ele vai garantir que a médio e longo prazo, quando for desbotando, né, a micropigmentação, ela não fique chumbada, acinzentada, né? Ela se mantenha mais estável. Esse é o único caso que a cor da pele influencia, tá? Que aí eu não usaria o castanho escuro Ebony, eu usaria o blackout, só realmente se a cliente fosse uma cliente com a pele negra, ok? No mais, sigam sempre o pelo da cliente, que não tem erro. E tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês em relação a pigmento, tá? Tem um vídeo no meu canal onde eu degrado as cores, onde eu falo, né, para qual caso cada cor é indicado, tanto para os pigmentos de sobrancelha quanto de lábios, tá? Aqui a gente tá falando de sobrancelha, mas tem vídeos no meu canal falando de cada uma delas, não somente isso, sobre design que eu falei anteriormente. Na segunda dica eu falei sobre mapeamento, sobre desenhar o molde. Tem um vídeo também aqui no meu canal, um passo a passo para você fazer isso. Então aqui o conteúdo é bem completo, você vai encontrar tudo isso. Mas vamos dar sequência aqui agora, né, já que o assunto são os erros, para o 4º erro que todo iniciante comete. Posicionamento para fazer o procedimento, gente, é algo que faz toda a diferença, mas poucas pessoas se atentam. Então o que acontece? A aluna, quando ela inicia, ela precisa treinar, e ela treina normalmente na pele sintética. E aí o que ela faz? Ela coloca a pele sintética de frente para ela,
e treina olhando assim de frente como se fosse um papel em branco. Só que você não pode esquecer que quando você for pôr em prática o que você está treinando, existe um ser humano ali, um corpo ali. Então, não tem como você ficar de frente para sua cliente. Então, se você subir em cima da cliente, né? O que seria um pouco estranho. Então, treine na posição que você vai realizar o procedimento, certo? E aí você pode me perguntar assim, tá, Nanda, mas qual que é a posição ideal? Primeiro vai depender se você é destra ou se você é canhota. Já começa por aí. Depois, existem pessoas que se sentem mais à vontade, mais confortáveis em determinadas posições. Então, eu não quero determinar uma posição, tem que ser essa daqui. Eu sempre indico a que eu faço e que a maioria dos profissionais fazem, né? Porque, digamos assim, fisicamente é mais confortável, mas outras também que você pode testar. Por esse motivo, tem um vídeo voltado só falando do posicionamento para fazer o procedimento, que eu explico usando até eu brinco que essa aqui é a Judite, né? Usando esse rosto aqui para simular não somente o posicionamento do seu corpo, do seu braço, mas também o apoio da sua mão. Isso faz toda a diferença, porque para você ter firmeza, destreza para esculpir o fio, você precisa estar com a sua mão bem apoiada, bem posicionada. Então, nesse vídeo, tudo que eu tô citando aqui, gente, vai estar na legenda aqui, tá? Na descrição, desculpa. Vocês vão conseguir assistir para tirar essas dúvidas e ver, né, com mais clareza, caso essa seja a sua dificuldade, tá bom? Então, posicionamento é muito importante, tanto para treinar, tá? Você que é iniciante, na hora de treinar, imagina que você tá aqui na pele sintética com o rosto da sua cliente e que tem um corpo aqui, então se posicione de uma forma que seja possível, tá? Quando você for pôr em prática. E quando você estiver atendendo a sua cliente, busque uma posição que você fique confortável e que você tenha firmeza na hora de executar. E por fim, vamos para o quinto e último erro comum que toda iniciante comete. Bom, pessoal, vamos para o último tópico dos erros mais comuns, porém não é o menos importante. Na verdade, eu deixei o melhor para o final, porque esse aqui são dicas de execução e que muita gente erra e é por isso, talvez, que o seu resultado não está como você sonha. Então, presta atenção que eu vou filmar aqui bem de pertinho para vocês entenderem as dicas que eu quero dar e começar a colocar em prática. Bom, pessoal, o que acontece? Na pele sintética, ela é lisa e plana. Quando você vai atender a cliente, não é bem assim que acontece, né? Outra coisa, quando a gente vai treinar, a pele tá aqui esticadinha e aí é muito confortável pra gente realizar a técnica. O que você não pode esquecer é que na cliente, na pele humana, você vai precisar esticar a pele. Fazer o estiramento para que a pele fique bem lisinha. Quando eu falo lisinha, gente, não é a textura, é realmente o tecido, tá? Fique bem esticado para que quando você for deslizar a lâmina, tá? Ela não fique emperrada, porque essa lâmina, ela não é como um bisturi ou uma navalha. Elas são várias agulhinhas enfileiradas, tá? Alinhadas que formam a lâmina, né? Que tem esse formato de lâmina. Mas se você não mantiver a pele bem esticada, ela vai emperrar. E aí você pode acabar aprofundando, precisando colocar mais pressão do que o necessário. Então, como que eu recomendo, né? Esse dedo indicador e o polegar esticam aqui, ó. Né? Aqui vai esticar direcionando para cá, esse dedo para cima e o dedinho para baixo. Então, são 3 direcionamentos. Tá? E aí, a gente desliza, ó, a lâmina enquanto estica. Tá? Isso é muito importante para que você consiga esculpir fios bem íntegros, tá? E que ele não fique, como se diz assim, arranhado, tá bom? Então, essa dica, as profissionais que estão iniciando, elas esquecem, né? Então, o que elas fazem? Elas apoiam a mão ou deixam a mão aqui e aí a lâmina não consegue deslizar. Então, fica atenta se você, em toda a execução, está esticando. E aí, conforme você vai vindo para o final, então, por exemplo, eu chego aqui. Você não precisa ficar o tempo todo esticando assim. Se você tá aqui, agora você posiciona para cá, ó. Se você tá desse lado aqui, você precisou mudar a posição, então vamos dizer que eu tô atrás da cliente, né? Quem assistiu o vídeo onde eu falo de posicionamento vai entender o que eu tô falando. Então, quando a gente vai fazer essa daqui, que a gente tá atrás da cliente,
esse dedo, aí eu já uso esse dedo aqui pra esticar, o dedão ou esses dois, ó. Aí você tem que ver como você se sente mais confortável. Mas esse dedo vai direcionar pra lá, esse aqui pra cima, e o dedinho, além de apoio, ele vai esticar pra baixo. E aí, a gente consegue esculpir os fios e deslizar com maior destreza, tá? Sem que a lâmina fique emperrada. Então, essa dica é essencial para que você consiga esculpir fios íntegros e bonitos. Outra coisa que a gente precisa falar aqui, agora eu vou mostrar para vocês, eu até coloquei um pouco de pigmento aqui para conseguir mostrar. É realmente na hora da execução. Pessoal, na hora de coletar o pigmento, pouco pigmento na ponta da lâmina. Você não vai mergulhar a lâmina dentro do pigmento, bisuntar aqui, porque olha só a diferença. Eu coletei bem pouquinho. Aí, eu encosto na pele e deslizo. Olha o que acontece. Se você mergulhar a lâmina e for esculpir um fio, olha o tanto de pigmento que sai. Isso porque eu tô usando o Gama Pigments, né? Que é a nossa linha, ela tem um pigmento bem concentrado, mais viscoso, né? Então, não fica escorrendo. Agora, existem marcas que o pigmento é mais líquido. Você encostou aqui, mesmo pegando pouco, já espalha. Se você mergulhar o pigmento, aí vai espalhar tinta entre o pelo, vai fazer com que você perca a noção de espaçamento entre um fio e outro, e aí você acaba dando mais espaço entre os fios, fica com buraco na hora do preenchimento. Então, por favor, se atentem a isso. Não pode ficar dessa maneira aqui, ó. A gente tem que deixar o pigmento só na ponta da lâmina. Ó, então, um pouquinho só. E aí, meu amor, cada fio que você for esculpir, eu vou colocar aqui, ó. Cada fio que você for desenhar, aqui como ele é curtinho, eu consegui usar com a mesma quantidade. Você vai coletar pigmento, ó. Volta, coleta pigmento. Por quê? Porque a tinta, ela não vai ficar aqui pra você desenhar todos, não, tá? Como a gente tá pegando pouquinho pra ele não espalhar, a gente precisa coletar o pigmento a cada fiozinho, certo? A pele sintética, gente, não tem poro, não tem aquela pelezinha, não tem pelo, é maravilhoso, né? Mas ainda assim é uma borracha e acumula, né, resquícios da borrachinha aqui entre as agulhinhas, né, que formam a lâmina. Na pele, isso é ainda mais grave, porque na pele, conforme você vai fazendo, vai acumulando resquícios da pele, um pouquinho de sangue. Então, além de você ter que coletar a cada fiozinho que você tá esculpindo, no máximo 2, 3, né, depende muito do tipo de pele, você precisa limpar a lâmina. E aí, eu recomendo que você limpe assim, ó. Você tenha um lencinho e você limpe desse lado e do outro. Nisso, ó, você vai tirar todo o acúmulo aqui no caso da borracha, né? Mas no caso da cliente, de pelezinha que solta, sangue ou até mesmo do pigmento. E aí, cada fio que você for esculpir, né, e fissurar na pele, ele vai ficar íntegro e vai garantir que entre só a tinta, tá bom? Então, essa dica eu gosto de dar porque as pessoas têm pressa e preguiça, né? Aí, junta as duas coisas, misericórdia. E não pode, você tem que fazer com, ó, calma, coletando tinta a cada fiozinho que você tá esculpindo. E se você tá gostando de ver eu aqui executando essa arquitetura, fica tranquila, tá? Eu não vou terminar ela aqui, mas você pode assistir um dos meus vídeos sobre arquitetura de fios, aonde eu ensino, né, sobre direcionamento, sobre como criar tramas naturais e realistas, tá bom? Isso tudo você encontra aqui no meu canal. Agora, eu preciso citar para vocês, não sei se você tá percebendo conforme eu tô executando aqui, a última dica dentro, né, desse tópico de execução que você precisa estar atento para não cometer um erro que no final das contas pode prejudicar a sua cicatrização. O que seria esse erro, gente? A angulação. O que acontece? Quando a gente vai fazer, né, a técnica da microblade, a gente precisa usar o tebore. Tem gente que chama isso aqui de canetinha. Eu não gosto que chama de canetinha, porque senão você já associa isso aqui com o lápis, com a caneta, e quer segurar igual se fosse.
E não é, gente. Isso aqui é um indutor que a gente precisa posicionar de modo que a lâmina ela discorra na pele a 90 graus, faça a fissura na pele a 90 graus. Se eu segurar assim e deslizar com a lâmina tombada, eu vou inserir pigmento lateralmente dentro da pele. E quando essa sobrancelha cicatrizar, vai esfumar. Também tem um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal, onde eu explico sobre a angulação, sobre a pressão, a profundidade. Eu faço, inclusive, numa gelatina balística, que dá para ver dentro da pele a inserção, para que vocês não cometam esse erro. Mas é muito comum, eu vejo, né, quando o aluno chega, principalmente as iniciantes, né, estão aprendendo, é muita coisa para memorizar, né, logo de cara. E aí, na hora de desenhar o fio, tomba a lâmina. Além de inserir lateralmente, arranha, né? Porque quando você faz isso aqui, ó, você acaba entortando as agulhinhas. E aí, esse fio, ele não fica íntegro, ele fica arranhado, ele fica duplicado, machucado. Não fica bonito, né? Tanto no pós-imediato e também, né, na cicatrização, porque vai expandir. Então, não se esqueçam, independentemente da região que você está fazendo da sobrancelha, você precisa posicionar a lâmina de modo que ela faça a fissura a 90 graus na pele. Então, essas dicas de execução são essenciais para que você tenha um bom resultado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu coloquei aqui. Meu intuito é compartilhar o conhecimento de modo que isso possa transformar os resultados de vocês positivamente. Espero que isso aconteça. De toda forma, sempre recebo as mensagens de vocês, as dúvidas, as sugestões que vocês podem continuar deixando aqui, tá? Tanto na descrição do vídeo, né, nos comentários, quanto também no meu Instagram, mandando lá no direct. Tá aqui, ó, o Instagram para que você não me segue ainda possa começar a seguir. E você que tá gostando das dicas e tudo que eu compartilho aqui no meu canal, curte esse vídeo e se inscreve também para receber, né, as notificações dos conteúdos que eu venho postando aqui com bastante frequência. Um beijo grande, até o próximo vídeo.